Descubra o extraordinário curso de interpretação bíblica, Gênesis a Apocalipse. Você deseja se aprofundar na compreensão da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, para aprimorar suas habilidades de pregação e ensino? Se sim, este curso é perfeito para você. Apresento-lhe o renomado curso elaborado por Wallace Mello, um especialista em teologia e interpretação bíblica, que já formou mais de 7.500 pregadores, com sua metodologia fácil e prática. Não perca esta oportunidade única de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Clique no link da descrição deste vídeo e acesse agora mesmo. Eu entendo, para aceitar isso precisa de fé. Total. Mas você concorda comigo que precisa de bem menos fé para acreditar em Deus? Bem menos. Bem menos. Bem menos. Eu tô te falando, eu acredito em Deus. Talvez, quando eu falo Deus, no que vem na tua cabeça? Existem pessoas que pensam em energia, existem pessoas que pensam num ser inteligente de outro nível. Uhum. Eu penso no ser onipotente, onipresente, onisciente, na causa primeira de todas as coisas, o Criador, um ser autoexistente, nunca foi criado, nunca deixou de existir, e ele é a origem de todas as coisas. Para mim, este é Deus. Este Deus se revelou através de Jesus Cristo, seu Filho. Em Hebreus capítulo 1 diz assim... Esse Deus tem sentimentos? Tem. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então, o fato de termos sentimentos não é porque ele é parecido conosco. Nós é que somos parecidos com ele. Tá. Ele tem vontade, ele tem sentimentos, ele se entristece, ele se alegra, ele fica indignado. Ele não é grande demais para ficar indignado com uns bosta que nem a gente? É que Deus é santo também. Deus, ele é amor. Deus é um Deus que ele abomina a injustiça. Sabe quando você olha para uma injustiça e você fica indignado? Por quê? Porque dentro de você foi criado para o amor e não para o ódio. Você foi criado para o bem e não para o mal. Então nós não lidamos bem com as coisas erradas. O indivíduo, para caminhar para uma atitude de insensibilidade em relação ao mal, ele tem que se degradar demais. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E você falou, é fácil crer em Deus? A teologia também explica isso. Que chama de revelação geral. O que é a revelação geral? Você olha para a natureza e fala, uau, tem que ter alguém que criou isso. A Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quando você olha para um mar maravilhoso, para um dia lindo, você olha para uma criança sua. Você já tem filhos? Tenho 2. Não é maravilhoso? É a coisa mais maravilhosa. Não é a coisa mais maravilhosa do mundo? Hoje eu estou na fase dos netos. Cara, eu olho e falo assim, meu Deus do céu, como é que eu posso amar alguém tanto assim, entendeu? Isso é Deus. Deus que tem esse amor que ele compartilhou conosco. Mas ó, se você me perguntar o que é Deus, eu vou falar pra você assim, cara, Deus é uma... Primeiro, é algo que não consigo explicar. Isso, número 1. Número 2, é algo de onde tudo deriva. Significa que todas as leis do universo, tudo que ainda será descoberto, tudo que... Foi ele que criou. Então, eu não uso a palavra, eu não penso em criação, eu penso em derivar. Saiu dele. Mas sabe? você acha que veio do acaso ou você acha que existe uma mente inteligente? Eu acho que é perfeitamente possível que tenha sido por acaso, entre aspas, mas só é possível porque deriva de um algoritmo perfeito. Mas quem criou o algoritmo? Não, ele não é criado, ele só é. Mas você sabe que na filosofia isso é um princípio incoerente. Por quê? Eu cheguei nessa sala aqui. Sala linda, toda decorada. Essas bebidas colocadas em ordem perfeita. É possível você achar que isso foi aleatório? Não, mas se a gente pega Bom, eu parto do princípio que o conhecimento humano, os estudos... Não, eu quero dizer assim, filosoficamente, existe um princípio na filosofia que a ordem é resultado de inteligência. Tá.
O caos, você pode dizer, não, tá aí porque era assim. Mas se você pega um auditório e bota 1000 cadeiras todas alinhadas perfeitamente, não foi o aleatório. Alguém ordenou. E aí você pensa o seguinte, olha, você vê a maravilha de uma câmera digital. Mas os seus olhos são câmeras infinitamente superiores. O universo, nós estamos falando de 100 bilhões de galáxias, cada galáxia com mais de 100 bilhões de estrelas, que funcionam perfeitamente. A Terra, por exemplo. Se a Terra estivesse um pouquinho mais longe do Sol, não teria vida. Se estivesse um pouco mais perto, não teria vida. Se a estrela fosse um pouco mais vermelha, não teria vida. Se fosse um pouco mais azulada, não teria vida. Se a inclinação da Terra em relação ao Sol fosse diferente, não teria vida. Se não houvesse a Lua, não haveria vida. Então, todas essas coisas precisa de muito mais fé para acreditar que veio do nada do que acreditar que veio de uma mente inteligente. Mas, ó, talvez sim, mas como tu mesmo falou, o universo ele é gigantesco, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não é nem gigantesco, dá pra dizer que ele é infinito. Pra você ter uma ideia, hoje eles falam de 14 bilhões de anos. E como é que eles sabem isso? Eles mediram a velocidade de expansão, pega a velocidade da luz e vai fazendo a conta. Então pensa nisso, entendeu? Tem um estudo recente que eu vi aí em algum lugar, não sei se é quente, mas que os caras estavam cogitando... Estão questionando o Big Bang. Estão, na verdade, chegando numa hipótese de que a gente está em quase o dobro desse tempo. Sim. Mas enfim, isso não é nem relevante. O ponto é que assim, a coisa é tão grande e ela é infinita que essas condições perfeitas que existem aqui nesse momento que a gente está vivendo, elas são possíveis quando a gente tem uma infinidade de possibilidades. Tá entendendo? Totalmente. Então assim... Mas ainda assim a probabilidade é mínima. É mínima, mas quando as tentativas são infinitas, existe a probabilidade. É uma possibilidade de você ler, então, de assim, entender isso. Eu não sei. Se você me perguntar, eu então não sei. Então você é um agnóstico. Porque o ateu diz não existe. Eu não falo que não existe. O agnóstico fica lá, eu não sei. Eu Porque não sei. gnose é conhecimento. A é o prefixo da negação. Então o agnóstico é o burro, que não sabe. Não, o agnóstico... No agnóstico ele simplesmente diz assim, pode ser que tenha, mas eu não sei. Pode ser que tenha. Eu não descarto. Mas eu olha, acharia incrível, pra ser sincero. Então, mas posso te falar... Eu gostaria muito que fosse que alguém tivesse criado, não sei o que e tal. Mas é que eu admito que existe a possibilidade. Sabe o que Jesus falou? Bem-aventurados... Agradeço ao Pai pelo fato de tu teres revelado estas coisas aos pequenos e não aos sábios entendidos. Tem que ter fé, cara. Ninguém vai crer em Deus aqui só. Eu sempre digo, a fé não assassina o intelecto. Eu consigo defender minha fé em todos os níveis. Mas o que me levou a crer foi uma experiência que eu tive. Fora do intelecto, fora do racional. Fora, foi aqui. Eu experimentei a Deus e continuo experimentando. Entende? Continuo experimentando a Deus. E cada vez mais que eu estudo a Bíblia, eu fico encantado, porque pensa o seguinte, um livro que foi escrito num time-lapse aí de 1500 anos, por mais de 40 autores diferentes, de classes sociais diferentes, em 3 continentes diferentes, pessoas que nunca conviveram uma com a outra, e escrevendo coisas que se cumpriram perfeitamente. Tem que ter um Deus por trás disso, dizendo, eu vou inspirar o fulano, vou inspirar o Beltrano, e ninguém até hoje conseguiu pegar a Bíblia e dizer, isso aqui está errado. Ninguém. Você pode duvidar, você pode questionar, você pode não crer, mas você não encontra um erro na Bíblia. Depois de estudado e procurado, várias pessoas, o grande escritor cristão chamado C.S. Lewis, não sei se... O cara é um gênio. Cara de Nárnia. Já li todas as obras dele na minha conversão. Ele era um professor de filosofia e ele tinha alunos que ficavam falando de Deus para ele. Ele falou, vou estudar para mostrar que esses caras
Estão errados. E ele chegou à conclusão... Ele se converteu, ele teve uma experiência. Só que pela genialidade dele, ele conseguiu expressar de uma forma maravilhosa, entendeu? O que é Deus. Ele tem algumas abordagens que ninguém tem, né? Tem outros caras também, o Chesterton, que é um católico também, mas fantástico também na maneira de enxergar. O que eu vejo é que existem pessoas que, a despeito da sua profundidade e até da inteligência humana, eles conseguem ultrapassar isso e ter a experiência. Outros não, né? Agora, eu acho bacana a sinceridade. O Pondé, por exemplo, ganhou a minha admiração. Já tinha, porque eu acho ele muito fera. Mas assim, a honestidade intelectual dele reconhecer que a Bíblia é um livro extraordinário. Porque hoje em dia está todo mundo querendo detonar a Bíblia, dizer que ela não vale nada, que tem que ser reescrita. E não vai acontecer, porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E isso, Igor, é o mais maravilhoso. É você saber que o que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, assim como eu creio na vida que eu estou vivendo, eu creio que tudo que está na Bíblia vai se cumprir.